Amada irmã, amado irmão, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a hora que você estiver assistindo, acompanhando, rezando com a gente. Este é o Leitura Viva, leitura orante da palavra. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Estamos na quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de sabedoria que sopras onde queres e rompes as fronteiras que nós mesmos criamos. Abre nossos ouvidos para escutar o clamor que vem das periferias. Que a palavra de hoje nos desinstale, nos ensine a humildade de aprender com quem é diferente e nos impulsione para uma libertação que não exclui ninguém. Amém. Primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Reis. Continuamos refletindo sobre o livro de Reis. E a frase de entrada diz assim: já que não guardaste minha aliança, tirar-te-ei o reino, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi. Leitura do primeiro livro de Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, e não guardastes a minha aliança, sem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a teu povo, a teu servo. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi, para com Jerusalém que escolhi. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 105 ou 106, a depender da sua Bíblia. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturam-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto,
que se tornaram armadilha para eles. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, que maravilha essas leituras, não é mesmo? Veja que na primeira leitura nós já presenciamos ali a queda da aliança de Israel. Quando a gente fala que o povo de Israel rompeu a aliança com o Senhor, isso foi diversas vezes, como nos mostra a Bíblia, e depois definitivamente. É importante perceber que neste momento Salomão já está bem estabelecido em Jerusalém, e ali você percebe que logo depois de um grande tempo de reflexão, um grande tempo de êxodo do povo, agora estabelecidos em Jerusalém, é que começam a trair a aliança com o Senhor. Então é importante perceber que enquanto estavam nômades, estavam sem muitas posses, eles estavam com a fé muito forte, ainda que tivesse alguns episódios de traição da aliança, eles logo voltavam para o caminho e conseguiam voltar porque a necessidade os imperava isso. Depois que se estabelecem e começam a adquirir posses, eles começam a trair a aliança com o Senhor e começam a adorar deuses pagãos, inclusive sacrificar os próprios filhos e filhas. E ali tem muito fortemente a questão de que Deus está em favor ainda do povo de Israel, mesmo assim. Então a liturgia nos coloca mais uma vez um contraste muito forte. E hoje é sobre a fidelidade a Deus. Então, enquanto a queda de Salomão é mostrada na primeira leitura, ele que começou com sabedoria, termina com o coração totalmente fragmentado pela idolatria, esquecendo o amor ao próximo, esquecendo que Deus deve servir aqueles que mais precisam. Salomão abraça a idolatria,
a outros deuses e deusas, justificando seu poder e suas alianças políticas. Então o poder, mais uma vez, o poder do mundo, o poder terreno, corrompe o coração de alguém que estava servindo e passa agora a querer ser servido. Essa é a corrupção verdadeira, essa é a corrupção de fundo que a Bíblia nos mostra, que o poder do mundo sempre acaba. Em oposição ao Evangelho, Jesus rompe fronteiras e entra no território estrangeiro. Da mesma forma que Salomão, de alguma maneira, quer fazer uma interculturalidade ali, como nós chamamos, ou seja, ele quer conhecer as outras culturas e beneficiá-las. Jesus também é confrontado agora por uma mulher sírio-fenícia. Este termo, ele sublinha totalmente o sírio-fenício, uma outra cultura totalmente diferente da de Jesus. E mostrando exatamente que ela é estrangeira e pagã, adora outros deuses. Jesus, contudo, testa os limites da missão. Ele diz, olha, eu posso até curar, mas primeiro deixa eu atender aqueles que são os judeus, aqueles que já estão na fé. E a mulher, de alguma forma, repreende Jesus. Ainda que com humildade, ela repreende Jesus. E cheia de esperança e de fé e de amor, ela ensina Jesus. E Jesus permite aprender com ela. E ela ensina que a graça não é um privilégio de sangue, mas um direito de quem tem fome de vida. E Jesus se converte o teu coração, converte a tua missão como filho de Deus, com certeza inspirado pelo Espírito Santo. Ele aprende com aquela mulher pagã e ele concorda com ela. Nós percebemos aqui, meu irmão e minha irmã, que a missão de Jesus não tem fronteiras de religião, não tem fronteiras de hierarquia, não tem fronteiras de descendência de sangue. Ela é muito maior e muito mais forte. Que bonito ver Jesus permitindo-se aprender de uma mulher de uma outra religião, de uma outra cultura. Então, enquanto Salomão se perde no luxo da idolatria, no luxo dos ídolos, Jesus encontra na fé pagã, na fé de outra cultura, aquela que clama e que deixa-se salvar pela sua fé, independente de cultura, independente de a qual Deus serve. Jesus abre aqui o cristianismo. Jesus abre aqui a fé no Deus único para todos os povos e culturas, não importando em quem acreditam, não importando qual cultura pertencem, mas se creem e querem estar dentro da salvação, estes também são convidados, estas também são convidadas. A cura que Jesus opera na filha da mulher pagã abre o caminho para toda a humanidade. Nós podemos pensar também, pensando em Salomão e Jesus, nessa perspectiva política que nós sempre trazemos aqui no Leitura Viva. Lembra Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, número 189, ele diz assim: a política não deve submeter-se à economia e esta não deve submeter-se aos ditames e aos paradigmas eficienticistas da tecnocracia. Hoje, pensando no bem comum, precisamos imperativamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente ao serviço da vida. Então vejam, o que está no centro de toda a política, toda a economia
e também deve estar no centro de toda a pregação cristã, é a vida. Não importando a religião, não importando a quem serve, mas a vida deve ser a centralidade. O Catecismo da Igreja Católica nos diz muito abertamente que a dignidade da pessoa humana está em primeiro lugar, e essa dignidade é a vida em abundância que Jesus nos fala no Evangelho. Nós podemos pensar hoje, quem são as pessoas que em nossa sociedade rotula como cachorrinhos, negando-lhes o pão da dignidade? Em que aspectos nosso coração dividido, como de Salomão, nos impede de ser inteiramente fiéis ao projeto de Deus? Que Deus nos envie o Teu Espírito Santo para cada dia sermos mais fiéis ao projeto que Deus tem para a nossa vida. Jesus, mestre da escuta, ajuda-nos a ter a audácia e a fé daquela mulher. Que não sejamos prisioneiros de preconceitos, mas saibamos reconhecer a Tua presença naqueles que o mundo exclui. Maria, Mãe da Esperança e Mulher do Povo, ensina-nos a servir com humildade. Amém. Se você está gostando da Leitura Viva, ajuda-nos a divulgar o canal no YouTube e entre também no nosso canal do WhatsApp para receber todos os dias a Leitura Viva, formações. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um abraço e até a próxima.